Amados em Cristo, Pedro e Judas são dois personagens bíblicos muito conhecidos. Podemos nos referir a Pedro e a Judas sabendo que as pessoas reconhecerão seus nomes. E até as pessoas que têm a Bíblia apenas como obra literária e não como palavra de Deus, conhecem o fracasso, os pecados de Pedro e de Judas quando da paixão e morte de Jesus. E isso em meio a uma sociedade onde a maioria das pessoas considera a lealdade muito importante. E as histórias de um amigo traindo outro amigo despertam grande interesse e indignação nas pessoas. Amados, tanto Pedro como Judas sabiam que haviam pecado. Judas disse: pequei, traindo sangue inocente. Pedro, por sua vez, saindo dali, chorou amargamente. A Bíblia é clara sobre as características negativas de Judas. Judas foi tomado por um profundo remorso, sentiu-se culpado por ter entregue realmente um inocente. E a culpa em si foi tão grande que ele resolveu se matar. Faltou-lhe arrependimento verdadeiro, que aconteceria movido pela fé em Jesus Cristo. Pois diz em Mateus 27, 3-5, então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. Judas havia planejado cuidadosamente com os inimigos de Jesus a forma e o melhor momento para trair Jesus. Isso conforme as palavras de Marcos, capítulo 14, versículos 10 e 11, que diz: e Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isto, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. E Judas também traiu abertamente a Jesus, conforme as palavras de Marcos, capítulo 14, versículos 43 a 46, onde lemos: e logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam e levem-no com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse: mestre, e o beijou. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Judas planejou cuidadosamente sua ação e não agiu por uma fraqueza inesperada. Já Pedro nunca planejou negar Jesus. Pedro negou Jesus em um momento de medo. E lembramos que Pedro nega Jesus Cristo por 3 vezes no momento em que Cristo está para ser condenado, pois Pedro, ao ser reconhecido como um integrante do grupo de Jesus, nega que o conhecia. Porém, tem algo muito interessante. Pedro nega Jesus e nesse instante ele trai a si mesmo, pois ele, Pedro, o havia reconhecido como Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro
não podia suportar ver também seu Senhor, que ele acreditava de fato ser o Filho de Deus, fazendo o papel de um servo quando lava pés, mas cedeu às palavras de Jesus, conforme João 13:8, onde lemos: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. E Pedro prontamente disse: então me lava por completo. Pedro subjugou seu orgulho e a vontade própria, a disposição, então estava de Jesus. Também Pedro não podia suportar a ideia de separar-se de Cristo. Isso teria sido para ele a morte. E daí vem a advertência de Jesus antes que o galo cante: você, Pedro, me negará 3 vezes. Pedro não conseguiu acreditar que isso aconteceria com ele, negar a Cristo. Mas conforme João 13, 37, 38, diz, Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Em verdade, lhe digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E diz o texto de Lucas 22, 55 a 61. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E, tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza esse também está com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como ele tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Amados, com certeza este olhar de Jesus a Pedro mexeu, impactou Pedro de uma forma muito positiva. Confiante na graça de Deus, ele vai ao encontro de seus amigos e permanece com eles. Isso porque ele se arrependeu, mas de uma forma que o fez buscar e estar ao lado dos amigos, os outros discípulos. E como recompensa pelo arrependimento sincero, na aparição do Cristo ressurreto aos seus discípulos, lá estava ele, para se reencontrar com o seu mestre e se reconciliar com aquele que havia negado. Tanto Pedro como Judas erraram. Os 2 homens mostraram as fraquezas de seu caráter. Os 2 homens falharam com Jesus. Todavia, amados, há uma diferença muito grande na história destes 2 homens, e especialmente no que diz respeito à história de Judas e Pedro em seu desfecho. Ao passo que Judas terminou mal, num horrível suicídio, Pedro terminou bem, firmado em Cristo, recebeu perdão, vida e salvação. Deu sequência à sua condição de apóstolo e veio a ser aquele corajoso pregador
começando a sua pregação no dia de Pentecostes. Sob o poder do Espírito Santo, dedicou sua vida para testemunhar a fé cristã, compartilhando perdão, vida e salvação. Assim, amados, Jesus, que sabe de nossas fraquezas e pecados, quer que a nossa história de vida aqui também termine bem. Ele olha para nós do mesmo jeito que olhou para Pedro. Nos convida ao arrependimento sincero, à graça imerecida do perdão que Ele conquistou para nós. E firmados em Jesus Cristo, recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Vamos cantar. Eu busco sem cessar Teus atos, ó Senhor, contigo a paz eu quero achar, perdão no teu amor. Meus olhos louvam a ti, por Cristo Redentor. Arrependido venho aqui buscar perdão, Senhor. Meu pobre coração de graça cobrirás, e sei que a minha confissão com nós aceitarás. Suplico teu perdão em nome de Jesus. Ampara-me na tentação e a vida me conduz. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos acompanhe em nosso viver. Um bom dia a todos.